Na Semana de Ciências da Natureza. Essa terça-feira foi a Joel, hoje está sendo a Aline Mira, amanhã tem o professor Diego com Física, e vamos seguindo assim, cada semana uma área do conhecimento diferente, para a gente se preparar para o Enem, que democraticamente foi escolhido para ser maio, mas, como estamos no governo que estamos, vai ser em janeiro, então temos que correr, porque estamos aí vivendo em um AD da escola pública difícil, né? E aí a gente está tentando combater com o máximo possível esse atraso que a galera está tendo para prestar o vestibular com as aulas online aqui no cursinho. É isso, gente. Sintam-se à vontade para perguntar, liga o mic, enche o saco no chat. Estamos aqui para isso. Vai, Aline Mira, vai que é sua. Linda. Hello. Boa noite, gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Vitória. Tudo bem? Vai jantar agora? Professora Aline Mira, professora de Química. Eu não sei se eu consigo acompanhar o raciocínio do chat e eu falando e compartilhando ao mesmo tempo, mas se alguém acompanhar e tiver perguntas, pode mandar pelo chat. Eu ainda não tenho essa dinâmica tão, assim, da aula online, que o meio Qualquer que eu uso para... A gente avisa aqui que tem pergunta no chat, aí a gente lê e pode ficar tranquila. Beleza. Eu, quando dou as minhas aulas, eu uso o WhatsApp e pelo aplicativo do WhatsApp não fica o chat, então eu não tenho ainda esse olho na câmera e o olho no chat. Bom, essa semana é Ciências da Natureza. A minha intenção é fazer uma introdução à química orgânica, que é uma área da química que estuda os compostos orgânicos. Assim, é um pouco da orgânica. A orgânica ela é muito rica, ela é muito abrangente. Eu escolhi a química orgânica para falar hoje porque nos vestibulares e no Enem, muitos exercícios são de química orgânica, né? Se você for prestar qualquer tipo de vestibular, que seja FUVEST, que seja, né, da VUNESP, sempre tem alguma coisa de química orgânica. E o Enem também sempre tem exercícios de orgânica. Como eu falei, é só uma introdução de orgânica. A orgânica ela é muito grande. Se eu, né, receber o convite de umas próximas aulas, eu vou em frente aí na orgânica. Então, nossa ideia é só fazer uma introdução, espero que vocês consigam entender, interrompam, mandem perguntas aí no chat, tudo bem? Deixa eu achar minha apresentação. Muita calma comigo, tá, gente? Paciência, que eu vou achar aqui. Beleza. Peraí. Tá aparecendo? Sim. Tá. Compartilhando? Tá, agora tá. Beleza. Então, para começar aí, o que é essa química orgânica, né? Então, como eu falei, é essa área da química que ela estuda os compostos que contêm na sua composição carbono, né? Esses compostos que contêm na sua composição carbono, eles são chamados de compostos orgânicos, tá? Acredito que você já tenha ouvido falar um pouquinho desses compostos orgânicos, ou se você não ouviu diretamente, você vai entender o que é isso, tá? Então, quando eu falo de compostos orgânicos, eu falo de compostos que têm carbono na sua composição, tá? Então, o carbono, ele é um elemento da tabela periódica, ele é representado pela letra C, né, maiúscula, ele tem número atômico 6 e número de massa 12, uns quebradinhos, né, que a gente usa arredondado como número de massa 12, tá? Ele tem como isótopo, né, o carbono de número de massa 14, né? Esse isótopo do carbono, esse isótopo 14, ele é utilizado para... Agora é para a Maristela, hein, que vai fazer a história aí. É usado na identificação de múmias, né? É usado muito nessa galera, né? Mudei de TV ali, mas é nóis. Tem química, Maristela, em história também. Para estudar a datação, né, das múmias, quanto tempo que elas têm, tá? Então, a gente usa o isótopo, não esse, tá? A gente usa o carbono, que tem número atômico 6 e número de massa 14, né? Que é um isótopo do carbono, para fazer datação de múmias. Mas voltando na orgânica, né? Aqui. Essa química orgânica, ela está presente no nosso organismo, tá? Nos processos que ocorrem no nosso corpo. Tem aí uma menininha, super fofa. E em quais processos do nosso corpo aí apresentam a química orgânica? As proteínas, lipídios
e carboidratos, né? Então, o que tem no nosso corpo aí na composição de proteínas? DNA, né? Tem a composição aí de proteínas. Os lipídios são aquelas gorduras, né? Que nós temos, né? No corpo, infelizmente, nós temos. E carboidratos aí é o que dá energia para o nosso corpo. Então, esses 3 compostos, eles são compostos orgânicos e eles fazem parte do nosso organismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, os seres humanos são orgânicos, né? Seres orgânicos são formados de carbono. Tem outros elementos, mas o principal é ter carbono, tá? Uma outra coisa, quando a gente fala lixo orgânico, vamos separar o lixo, né? Coleta seletiva. Eu tenho papel, eu tenho plástico, eu tenho vidro e eu tenho metal. E eu tenho também qual tipo de lixo? O lixo orgânico. Esse lixo orgânico, ele é composto do quê? De restos de alimentos, que também tem carbono na sua composição. Eu sei que existem umas pessoas viciadas em café aqui nessa sala, certeza. Então, a química orgânica, ela também está encontrada no cafezinho. Por que no cafezinho? Onde no cafezinho? A cafeína. Tá aí a fórmula estrutural da cafeína do lado esquerdo e o café, que dá até para sentir o cheirinho, né? Só pela foto a gente já sentiu aquele cheirinho de café prontinho, feitinho na hora. Então, a cafeína tem essa fórmula estrutural que está aí à sua esquerda, é um composto orgânico. Você já deve ter visto essa estrutura em algum lugar. Se você já viu essa estrutura em algum lugar, é a estrutura de um composto orgânico, tá? Essência. Cheiro de limão, cheiro de baunilha, cheiro de laranja, essência de não sei o que, essência de abacaxi, essência de coco, essência de pera, são compostos orgânicos, né? Aí na apresentação você está vendo a essência de laranja, tá? Então, também é um composto orgânico, tá? Então, tem no seu dia a dia, em tudo que você for procurar, você encontra química orgânica, tá? Plásticos e detergentes. De onde vem o plástico mesmo? De onde que ele veio? Petróleo. Petróleo. Então, eu tenho ali os derivados de petróleo, que são os plásticos, também são compostos orgânicos. Porém, estes compostos orgânicos, eles são sintetizados, eles são artificiais, tá? Então, eu tenho aí os detergentes, sabão, né? Num geral, tá vendo ali, tem várias marcas ali, né? São compostos orgânicos, tá? Então, os plásticos, sabão são compostos orgânicos. E medicamento, né? Medicamentos são substâncias orgânicas, não são encontradas nos seres vivos, só se a gente tomar por algum problema que a gente tenha, a gente precisa tomar um remédio. Aí sim é encontrado no nosso organismo. Porém, os remédios, no geral, eles são orgânicos e eles são fabricados, né? Quando a gente fala sintetizado, é porque eles são fabricados, né? Eu não encontro naturalmente na natureza, tá? Tudo bem? Química orgânica, quem são eles? Onde vivem? E o que são alimentos orgânicos? Fica aí uma pergunta para a galera. O que é um alimento orgânico? A gente está aí em 2020, essas questões verdes, né, se utiliza muito esse termo de alimento orgânico. O que é um alimento orgânico? Abre o microfone aí para falar. Quê? Oi? Quem é a criança? E aí? Meu! Luiz, invadiu o Luiz. O irmão de alguém, filho de alguém invadiu aí. É a irmã do Luiz. Irmão do Luiz? É os filhos do Luiz, né? O que são esses alimentos orgânicos? É aqueles que não usam produto químico, não é? Sim, quando a gente fala assim, alimentos orgânicos, vamos pensar para o Enem. Enem, ele não quer ali que você fale para mim 2 mais 2 é 4. Ele quer que você tenha aí um conhecimento abrangente. Hoje eu estava resolvendo um exercício com o pessoal do 3º ano do Enem, era sobre pH, porém entrava biologia no meio. Então, quando a gente fala de alimentos orgânicos, a gente pensa na química verde, na química ambiental, que também entra nas questões do Enem, tá? Então, o que é ser orgânico? Eles caracterizam, né, alimentos sendo orgânicos quando eles são livres de agrotóxicos, de pesticidas ou de hormônios, né?
para aquela fruta ficar bonita e tal, eles usam agrotóxicos para não vir alguns animais se comerem. O frango cresce rapidinho, porque eles utilizam hormônio. Tudo isso que eles utilizam nas plantações e quando eles vão fabricar, né? Quando eles fertilizam o solo e tal, se utiliza muito agrotóxico, pesticida, não deixa crescer naturalmente, né? Os hormônios nos franguinhos crescem rapidinho. Um frango deveria crescer numa fazenda livre em um tempo determinado, mas eles vão adiando, né? Eles vão adiando, não, eles vão deixando mais rápido esse crescimento, né? Então, soca hormônio. Se você consome um frango que tem hormônio, esse hormônio vai para onde? Vai para você. Se você consome aí um alimento que foi feito com agrotóxico e tal, vai para onde? Vai para você. Então, existem fazendas, existem aí lugares que fazem a utilização de alimentos orgânicos. Por si só por ser um tomate, ele já é orgânico, porque ele tem carbono na sua composição. Porém, eles são aí, né, ditos como orgânicos quando eles não têm esses venenos aí, né, que eles falam, agrotóxicos, pesticidas e esses hormônios, tá? Então, Aline, o que seriam os agrotóxicos, então? Esses agrotóxicos são elementos, substâncias que eles utilizam para afastar vem abelha, vem vespa, vem coisa que consome o alimento, e coisa para fertilizar o solo, para acelerar o crescimento daquela planta. Entendi. Porque se você põe lá no seu quintal, aquela coisa bem bonita, e faz uma hortinha, ela não tem nada, ela tá livre de qualquer coisa. Então, eles põem algumas coisas no solo que é para acelerar. Porque, como diz aí a galera de história, que tem uma galera aí que sabe debater isso muito melhor do que eu, a gente está num país capitalista, então quanto mais eu faço, quanto mais eu produzo, mais dinheiro eu tenho. Então, eu vou esperar ali o pé de alface crescer para vingar, para eu ter o meu dinheiro? Não, eu acelero essa produção. Eu vou esperar meu pé de alface crescer, vem um monte de bicho e come tudo? Não, né? Eu taco um pesticida para afastar os bichos. Então, aí a galera militante aí, que sabe falar disso muito melhor que eu, tem mais propriedade que eu não vou esperar, né, um pé de alface crescer, né, ali, eu vou acelerar essa produção, né? E os alimentos orgânicos, eles são mais bonitos, eles chamam bem atenção, né? Mas, infelizmente, o que eu faço para acelerar, eu penso somente no dinheiro, é o que acaba prejudicando a minha saúde, né? De contrapartida, vem na minha saúde, né? E a gente tem N problemas de saúde devido ao uso de hormônios e N outras coisas. Eu fiz biologia com a Val e com o Diego ano passado, e uma atividade de biologia falava dos pesticidas, eles estavam causando a morte de abelhas. Tinha uma espécie de abelha que ela já estava em extinção por conta do uso de pesticida. Então, assim, você está fazendo o uso por conta do alimento e tal, mas você, em contrapartida, você está acabando com uma forma de vida, né? Então, você está ali destruindo a vidinha das abelhas, uma espécie de abelhas. Então, é bem complicado, assim, tem várias discussões devido ao uso de pesticidas, tá? Tranquila essa parte? Tudo bem? A gata tá miando aqui. Tudo. Ô, professora. Ok. Uma dúvida minha, assim, tipo, eu entendi que você falou, mas é outra coisa. Em questão do sólido, líquido e gasoso, certo? O plasma, ele entra com esses três também? Tipo, sólido, líquido, gasoso, plasma também? Eles dizem que seria o outro estado físico, né? A gente considera, quando a gente estuda, assim, no ensino regular, né, no básico, sólido, líquido, gasoso. O plasma seria essa outra discussão, mas fica a dica, assiste a aula do Diego amanhã, que ele é o cara certo para falar de plasma. Tá bom. Tá bom? Peraí, rapidinho. Diego, põe água pra gata, pelo amor de Deus. Ao vivo tem que pôr água pra gata, senão não vai parar de miar na minha cabeça. Vamos falar de átomos de carbono. Então, por que esse carbono é tão especial e a gente está falando de química orgânica que estuda esse carbono?
O carbono, ele é tetravalente. O que é ser tetravalente? É fazer 4 ligações, tá? Então, são 4 ligações que esse carbono faz. E ele só fica estável quando ele faz as 4 ligações, tá? Tudo na natureza procura estabilidade, tá? Ninguém quer sair por aí na corda bamba, todo mundo quer uma estabilidade. Então, os átomos na natureza é a mesma coisa. E o átomo de carbono, ele só fica feliz quando ele faz 4 ligações, tá? Então, isso é uma coisa que você vai lembrar tomando banho, que o carbono faz 4 ligações. Você vai estar assistindo Netflix e você vai lembrar que o carbono faz 4 ligações. Você vai estar fazendo janta e você vai lembrar que o carbono faz 4 ligações. Você vai estar com seu namorado, com a sua namorada, com quem você quiser, e o carbono faz 4 ligações. E você nunca na sua vida vai esquecer que o carbono faz 4 ligações, tá? Essas ligações do carbono, né, que tem uma aí bem grandona, elas podem ser ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Eu vou parar o compartilhamento rapidinho, só para mostrar uma coisinha. Vocês conseguem me ver, né? Vocês conseguem ver o meu modelo aqui? Sim. Conseguem ver o modelo? Essas bolinhas pretas aqui, elas representam um carbono. Tá vendo que liga aqui entre elas uma haste branca? Sim. Essa haste branca entre as bolinhas pretas seria a ligação simples que o átomo de carbono faz, tá? A ligação dupla, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tá formando como se fosse um círculo entre elas. Uma ligação, 2 ligações, dá para ver? Então, eu tenho átomos de carbono, que são as bolinhas pretas, e eu tenho aqui a ligação dupla, tá? Vamos lá ver se esse carbono tá fazendo 4. Olha aqui, esse carbono aqui, ó, dá para enxergar? Sim, Aline. Ó, 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Então, ele sempre vai estar ligado com 4 outros elementos, tá? Então, eu tenho dupla e eu tenho a tripla aqui, peraí. E a ligação tripla, dá pra ver? Eu achei essa aqui eu tenho que girar. Ó, 1, 2, 3. 2 átomos de carbono, que são as bolinhas pretas, e as 3 ligações que esse átomo faz, tá bom? Deixa eu voltar para minha apresentação. Peraí. Você podia me dar de presente, né? Eu sei que você tem uma maleta cheia disso aí. Eu tenho mesmo. Para uso meu. O povo quer minhas maletinhas. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Tô quase ficando boa nesse negócio. Então, vamos lá. Ligações desse carbono podem ser simples, podem ser duplas ou podem ser triplas, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu mostrei nas minhas bolinhas, não sei se ficou muito bom, mas as ligações simples. Entre os 2 carbonos ali, só tem um traço, né? Posso dizer assim, um traço. Ali na ligação dupla, aparece um sinal de igual, tá vendo? Ó? Os 2 carbonos e parece um sinal de igual. É uma ligação dupla. E a ligação tripla, tem ali os 2 carbonos e 3 riscos, que é o tipo de ligação tripla. Essa propriedade do carbono de fazer 4 ligações proporciona a ele a propriedade de fazer cadeias carbônicas. O que são essas cadeias carbônicas? São essas ligações que eles fazem. Ele fica aí gigante, né? Um átomo, por exemplo, sabão, é uma cadeia bem grande. Existem cadeias bem grandes, né? Cadeias carbônicas bem grandes. Então, eu tenho ali um exemplo na esquerda, que é um boneco, parece que são vários riscos, tá? Mas cada vértice ali é um átomo de carbono, tá? Eu tenho ali, em cima ainda, do lado direito, um outro modelo de cadeia carbônica, e eu tenho ali, embaixo, os Cs ligados com os Hs, pode ver que tem bastante C ali, vários Hs. Então, por ele fazer 4 ligações, eu consigo formar essas cadeias carbônicas que, se você fez algum teste de prova, algum simulado, alguma vez de química, você pode ter visto alguma estrutura dessa, tá? Porque eles são bem, eles aparecem bem nas provas, tá?
E agora a gente pode classificar esses carbonos, tá? Ele tem uma classificação. Como que eu classifico o carbono? Eu classifico ele em primário, secundário, terciário e quaternário. Que é isso? Vamos entender. Um carbono primário, ele está ligado a um ou nenhum carbono. Um carbono secundário, ele está ligado a 2 carbonos. Um carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos. E um carbono quaternário, ele está ligado a 4 carbonos, tá? Eu tenho um exemplo aqui do lado. Tá muito claro? Eu tenho a impressão de que não dá para enxergar direito. Dá sim, Aline. Pelo menos aqui tá. Dá para enxergar. Ó, esse primeiro desenho do lado esquerdo, tá? Os carbonos primários são os amarelos. Eu não sei que cor tá aparecendo para você, porque para mim tá bem distorcida aqui a imagem. Eu vou depois pegar meu modelo aqui. Então, os amarelos, eles são primários. Se você for analisar, eu tenho ele, o traço que liga ao outro carbono. Se ele só está ligado a um, ele é primário. Eu tenho aqui de cima um outro amarelinho, está ligado a um carbono primário, né? Eu tenho os secundários, né? Que no caso aqui eu só tenho um secundário, que é o verde. Não sei se você consegue enxergar esse verde. O verde, ele está aqui entre o amarelo e entre o vermelhinho. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele é secundário. Eu tenho o verde, que é o vermelho. Ele está aqui no meio, na parte de baixo. Então, ele está ligado a esse da esquerda, ao da direita, e o de cima dele aqui, ó, terciário. E o azul, ele é o quaternário, tá ligado a 4 carbonos. O vermelho aqui que desce, e os 3 amarelos... Oh, meu Deus do céu, eu tive que passar, né? E os 3 amarelinhos aqui, ó. Tá? Um outro exemplo eu tenho aqui do lado. Os círculos representam os carbonos primários, carbonos que só estão ligados a um carbono. Se você perceber, você vê a seta do meu mouse ou não? Sim, dá para ver? Que tem aqui uma ligação dupla. A ligação dupla não interfere na classificação do carbono, tá? Peraí. Dá para ver meu monstrinho? Dá. Tá? Ó, cada bolinha preta é um átomo de carbono. Essas bolinhas brancas são os átomos de hidrogênio. Mas a classificação do carbono é só de carbono com carbono, tá? Então, esse primeiro carbono aqui da ponta, ele está ligado a esse carbono aqui do lado. Se esse carbono aqui está ligado a esse, ele só está ligado a um carbono. Então, ele é o quê? Ele é primário. Ah, professora, mas tem um monte de bolinha em volta dele. A classificação do carbono é uma elite, tá? Só conta de carbono com carbono. Ninguém quer saber quem é hidrogênio aqui na fila do pão. Os carbonos são seletistas, eles só selecionam aí carbonos. Então, quando for para classificar, não quero saber quem é hidrogênio, quem é oxigênio, se é enxofre, não interessa. Para classificar, só conta carbono com carbono, tá? Então, essa primeira bolinha está ligada com essa bolinha aqui, preta. Então, essa é a ligação. Então, esse carbono aqui, ele é primário. Eu tenho aqui, virando a estrutura, essa daqui. Ela está ligada a 2 carbonos. Então, ele é secundário. Eu venho aqui, tenho outra que está na mesma situação. Está ligado a 2. Estou vendo a hora que vai quebrar. Esse e o do lado. Então, ele é secundário. Esse aqui, ó, ele tá diferente. Não sei como é que tá na câmera. Deve estar estranho, né? Tá cheio de bolinha. Esse aqui, que eu tô pondo a mão aqui, ele tá ligado com o de baixo, o do lado e o de cima, que não tá aparecendo na câmera. Foi muito grande a minha estrutura, peraí. Vai ser menor. Ó. Primário, porque só tá ligado a um. Deixa eu virar assim, eu acho. Primário, porque só tá ligado a 1. Secundário, porque tá ligado a 2. E o último aqui, primário. Tá vendo que tem uma ligação dupla aqui? Que é essa ligação que faz um ozinho, não interfere, tá?
Então, é carbono com carbono. O tipo de ligação para classificar um carbono não importa, tá? Só importa quantos carbonos ele está ligado. Esse do meio está ligado a 2, os das pontas estão ligados a 1. Tudo bem? Tranquilinho? Sim! Tranquilo. Tá, eu vou voltar lá no meu slide, que tem um exemplo, né? Maravilha. Tem um exemplo. Que é aquele exemplo A que você vai gostosa fazer. falando. Peraí. Olha o meu exemplo aí. O composto orgânico de fórmula plana abaixo, eis a fórmula plana abaixo, possui. Eu quero saber quantos primários, quantos secundários, quantos terciários e quantos quaternários. Né? Deixa eu ver. Ali são as opções das alternativas. Mas olhando aí, responde aí para mim. Quantos primários ele tem? 1, 2. Tem 2. Eu só dois? consigo Eu ver acho. 2. Primário. Até agora eu vi Primário dois. ele tá Eu acho ligado que é a um dois. ou nenhum. 1, 2, 3. Tem 3 primários. Tem 3? Só 3? 2, parça. Eu acho que Acho que é dois. não, é mais 2. É Eu acho mais que tem 3. 4 Ó, eu primários. acho. Eu Tem também acho que é cinco. 4. Tem Tem parça, na moral. 5. Tem 5. 4, hein? Eu acho que é o CH. Vamos fazer a votação. Um É de cada vez. 4, menina. Ah, não, tá certo. Tem Vocês estão cinco. certos. 1, 2, 3, 4. E se eu falar que não é 3 nem 4? É 5, é 5. É 5. Oh! Tô gritando Agora que eu- aqui. Por que 5? Ai, gente, Ó, lá em vocês falam cima. bem a onda de vocês. Explica aí, Aline, por que 5? Lá em cima, os dois de Vamos lá. baixo e os dois da Você consegue ponta. ver a seta do mouse ou não dá pra ver a seta do mouse? Dá pra ver. Dá pra ver. Consegue sim, Line. Dá pra Ah, ver a ó. seta. Esse aqui é primário, certo? Porque ele tá ligado a esse. Esse aqui, ele é primário, porque ele tá ligado a esse. Esse aqui de baixo, ele é primário, porque ele tá ligado a esse. Esse aqui de baixo também é primário, porque ele tá ligado a esse. E este aqui, fulano aqui, ele também é primário, porque ele tá ligado a esse. Agora minha seta sumiu, né? Mas ele tá ligado a esse. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 primários. Anota aí no seu caderno aí, ó, 5 primários. Eu tenho secundário, vamos lá. Esse aqui, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4. Ele não é secundário. Esse aqui do lado, ele tá ligado a 1, 2, 3. Ele também não é secundário. Eu tenho esse aqui, ó. Ele tá ligado a 1, 2. Então eu tenho quantos secundários até agora? Um secundário. Eu já soltei aí o terciário e o quaternário, né? Então ele tem esse terciário, ó. 1, 2, 3. Então ele tem um terciário e ele tem um quaternário, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Um quaternário. Difícil? Fácil? Estranho? Complexo? Fácil, sim. Sozinho na chupeta? Ó. Então, as alternativas estavam lá. 5 carbonos primários, 3 secundários, 1 terciário, lá. Tá? Vou passar para a gente ver aí, ó. 5 carbonos primários, 1 secundário, 1 terciário e 1 quaternário. Tá? Se você quiser voltar lá na estrutura. Primário, secundário, terciário e quaternário. Então, 5 carbonos primários, 1 secundário, 1 terciário e 1 quaternário. Tá? Tudo bem? Tudo, Aline. Tudo ótimo. Tudo bem com vocês? E esta pestinha que está aparecendo aí? Esse bonequinho. Parece... É o NanoKid. O NanoKid caiu no Enem de 2013, tá? Essa estrutura de linha, se você, né? Ela também é uma estrutura orgânica, tá? Cada vértice aqui, ó, é um carbono, tá? Aqui é um carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono. Tá vendo aqui no bracinho que tem 3 risquinhos?
o do meio e esses dois, um de cada lado, isso é uma ligação tripla, tá? Quando só tem um risquinho, é ligação simples. Esse aqui é uma ligação tripla. Aqui, tá vendo no peito dele, ó? Calma aí, então, se é uma... Os risquinhos é ligação dupla. E os óleos são oxigênios. Só pra gente entender o nanokid aí. E ali no meio é o quê? Aonde? Aqui, ó, nessa parte Bem do corpinho? É, Aqui, ó, uma ligação, 2, 3. Aqui também é uma ligação tripla. tripla. Isso. Vamos ver o que esse nanokit está fazendo aqui. As moléculas de nanoputiãs lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usada em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Eis aí o nanokid. Em que parte do nanokid existe carbono quaternário? Nas mãos, na cabeça, no tórax, no abdômen ou nos pés? Vou voltar no nanokid. Volta lá. Ele quer Pode que você falar? Pode encontre falar? aí no nanokid o carbono quaternário. Ah, já falaram aí, ó. É mão. Nas mãos. Aonde é que tá esse diabo desse carbono quaternário? Na mão, que ele tá assim já tem 3 aí, só o... Ó, se você parar aqui para você ver, esse carbono aqui é o quaternário. Ó. Poxa vida, mas por quê? Eu tenho ele maior ali, peraí. Tá vendo aqui? A mãozinha dele. Ó. Nas mãos? Isso mesmo. Ó, a mãozinha dele tá ligado a 1, 2, Caramba. 3, 4. Aí a outra alternativa era tórax, né? O tórax aqui seria terciário, né? Porque tá ligado a 1, 2 e 3. Os pés é primário, né? O pé seria aqui. O abdômen, as mãos, a cabeça, né? A cabeça seria secundário. Seria primário, na verdade, aqui, né? Porque aqui é oxigênio, então ligado a um carbono só, que seria esse. E o tórax e o abdômen tem a mesma estrutura. Difícil o nanokid de entender o que está acontecendo? Bacana. Mais ou menos? Mais ou menos. Professora, isso aí você passou pra gente, não passou? É. Eu lembro ainda. Você lembra ainda? Lembro. Ah, eu lembro que a Val passou um exercício passei desse. nos terceiros ano passado. Ah, no retrasado. Então, eu lembro. A Val? Ô, seu burro. A Val, no caso, né? Foi a Val, é. Na minha sala foi a Val. Esperto. Já na do Felipe teve a preferência de ter você, né? Não, Claro, não, você era o abandonou o TC. terceiro D. E o C também. Nossa, o único terceiro que eu tinha era o Lau, chorão. João, deixa Não ela dar fala aula, de João. escola não, que eu vou chorar. Eu tô triste, eu quero voltar pra escola. João, fica na sua aí, vai, que ela tá dando aula. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Mas eu quero uma trufa. Queremos. Tem um outro exemplo, é parecido com aquele outro, mas é a quantidade totais de carbono primário, secundário e terciário. Então, ele quer que você some aí. Quantos primários tem, quantos secundários tem e quantos terciários tem? Enquanto eu bebo água. Ó o Walter, reflexivo, pensativo. Hoje o contando. Walter aprende química, filho. Mas é igual o centro de mídias. Um minutinho pra responder. Eu vou pra musiquinha. Ô, essa é pro Walter responder, hein, mano. Quero ver. Ele sabe, filho. Já ele responde. E aí? Deu tempo? Não, né? Calma aí, deixa eu ver direito.
Tem 5 primário, né? Secundário tem 1. Alguém se habilita? 5 primário. Ah, só sei disso, parece que tô louco. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. O Luiz fez uma parte. São 5 primários, será? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5 primários. Acho que é 5 Secund- primários. 5 primários, 2 secundários. Não, acho que é 1 secundário. Eu acho que é 3 terciários. Ou não, então não vamos lá. sei. Os primários, 1, 2, 3, 4, 5. O secundário, esse aqui, que está ligado a 1, 2. Então, tem 5 primários, 1 secundário e terciário. 1, porque ele está aqui, ó, 1, 2, 3. Esse é terciário, 1, 2, 3. E esse é terciário, 1, 2, 3. É Então, só eu bem tenho... baixo, né? Então eu Só bem acertei. baixo, né? Porque embaixo, a única forma de dar terciário é você olhando embaixo, mano. Ah, essa foi minha que são lógica. as ramificações que lá na frente a gente vai ver, tá? Agora a gente tem que perguntar pro Walter se ele conseguiu compreender. Claro que compreendeu. Se ele pegou o momento reflexível dele e conseguiu achar a resposta. Quem falou 5 primários, 1 secundário e 3 terciários, tá aí, ó. Acertei, pô, nem falou Aê. nada, bicho. Cê é louco. Pode deixar que o Walter aprendeu sim, pô. Ele pegava no meu pé todo dia por causa disso aí. Ele e o Juius. Já é. Walter enche o saco, né? Pode falar, mano. Quando eu tinha aula com ele, você é louco, chato. Depois vocês não mano. aguentam. Mano, a gente não aguentava ele não, mas aí, ó, valeu a pena, pô. É da hora ele encher o saco, mas sempre vale a pena no final. Viu? Viu aí? Ah, ele só abre o microfone pra quando receber elogio. Ele é assim mesmo, ó, ingrato. Você devia... Walter. Ô, Se Mira, você muito for- bom, hein? Aprendi, meu. É um milagre isso. Vou dormir. Parabéns, eu entendi Vou tudo. dormir. Tem mais? Vocês entenderam as classificações? Dúvidas nas classificações? Eu vou classificar outras coisas agora. Eu entendi. Tem certeza? Galera que tá aí no silêncio. Eu entendi. Tem alguma Apertei. pergunta de falei aí, Maristela? Você tá vendo o chat pra mim? Tô vendo, por enquanto não tem nada. Mas se alguém tiver, já pode ligar o mic, ou se não, mandar aqui no chat. Professora, uma dúvida. Você já falou sobre equilíbrio ou ainda vai falar? Não falei ainda. Não? Mas eu dei essa aula de equilíbrio químico, mas não foi aqui, foi em outro lugar. Mas se você quiser depois, tá. eu te mando. Tá Não, bom. essa aula aqui, Aline Mira. Nossa, Eu vou classificar, mas não serão carbonos agora, tá? Eu vou classificar as cadeias carbônicas. Essas ligações bonitinhas que a gente vê, elas são chamadas de cadeias carbônicas. E a gente pode classificar as cadeias carbônicas, tá? O átomo principal é o carbono, né? Por isso, cadeias carbônicas. E aí, eu vou... Cadê? Peraí. Então, os determinados aí, os milhares de compostos orgânicos que existem são formados pelas cadeias carbônicas. A essência de laranja que eu mostrei, a cafeína, a proteína, os lipídios, os carboidratos, são todas cadeias carbônicas, tá? Então, eu posso classificar uma cadeia carbônica em aberta ou fechada, tá? Quando que ela é aberta? Quando ela não se fecha em extremidade alguma. Quando ela é fechada? Quando em algum momento ela se fecha, tá? Então, eu tenho ali do lado esquerdo um exemplo de cadeia aberta e do lado direito ali eu tenho um exemplo de cadeia
fechada. Tá? Anota aí uma observação que não está no slide. A cadeia aberta, eu posso chamar ela de acíclica ou alifática. Tá? Então, aberta, acíclica ou alifática é a mesma coisa, tá? Assim como fechada e cíclica é a mesma coisa, tá? Cadeias fechadas, provavelmente elas formem aí uma forma geométrica, tá? Então, ali você tem ali a fechada. Eu tenho aquele CH2, CH2, CH2. Ou eu posso representar com aquele triângulo. É a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aí uma representação de cadeia fechada, tá? Aberta, fechada. Vou passar aqui um pouquinho. Não sei como é que tá aí o slide, para mim tá um pouco bagunçado, mas heterogênea e homogênea, né? O que é ser heterossexual? É você estar aí se relacionando com uma pessoa do sexo oposto, um homem e uma mulher. Então, aí numa cadeia heterogênea, quem que é a estrela da química orgânica? É o carbono. Qualquer átomo diferente do carbono no meio da cadeia carbônica é uma cadeia heterogênea, né? Homogênea é só carbono, 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 né? Não tem nada diferente de carbono e hidrogênio, no caso, que é o companheiro deles, vocês já vão ver, é diferente ali no meio, tá? Não sei se dá para identificar a diferença, ali na heterogênea tem um O bem no meio. Tem um O bem ali no meio. E na homogênea, carbono, 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 carbono. Então, quem é o rei da química orgânica? Carbono. Só tem carbono? Homogênea. Pô, apareceu um nitrogênio no meio. Apareceu um oxigênio no meio. Heterogênea. Hidrogênio, que é o H, não conta, tá? Ele não vai contar aí, porque ele não aparece no meio. Ele sempre aparece nas pontas, tá bom? Eu posso classificar como saturada ou insaturada. Saturada, né? É só quando ela tem ligações simples entre os carbonos. Então, como que eu sei que é ligação simples? Se você olhar ali do lado direito, na saturada, só tem um risquinho, só tem um tracinho para classificar, tá? E a insaturada? Ou eu tenho a dupla, que parece o sinal de igual, ou eu tenho a tripla, que são os 3 risquinhos. Estou tentando montar aqui a minha estrutura. E eu tenho uma normal e a ramificada. Se a gente for ver aqui a normal, né, eu tenho os carbonos fazendo ali do lado direito uma risca, uma reta, tá? Ele não tem ramificações. Aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui esse CH3 para cima, CH3 para baixo, um outro CH3 para cima, mas uma maneira mais fácil de saber se ela é normal ou ramificada, quando ela só é formada por carbono primário e secundário, ela é normal. Quando ela é formada por carbono terciário ou quaternário, ela é ramificada, tá? Eu vou tentar compartilhar minha estrutura que eu montei aqui. Deixa eu ver se eu consigo. 1, 2, 3, tá faltando uma ligação. Ao vivo aqui, achar as bolinhas certas, no lugar certo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. Essa fera aí. Se vira nos 30. Não é, menino. Eu queria montar um hexano, mas não dá tempo, porque é muita bolinha, não vai dar. Mas tá vendo meus coloridinhos aqui, né? Dá pra ver os coloridinhos? Sim. Lembrando aqui, vamos lá, do homogênea e heterogênea. Ó, carbono é a preta, carbono é a preta. Opa, o que apareceu aqui no meio? Que cor que apareceu heterogênea, aqui? vermelha. Vermelho, oxigênio, heterogênea. Tá? Aqui, ó, nesse exemplo aqui. Preta, preta, é que é escura, né? Preta, 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 preta. Né, ó. Preta, homogênea, preta, né? preta, homogênea, tá vendo? Homogênea. Aqui apareceu uma vermelha.
Apareceu alguma coisa diferente, heterogêneo. O meio dos carbonos tem uma vermelha, heterogênea. Aqui nesse exemplo, todas são pretas. Ah, agora ficou melhor. Todas são pretas. Ô, viado, muda esse mic aí, tem um cachorro aí, mano. Eu ia falar isso. Gente, desliga o mic aí pra não dar retorno no som, tem tiver cachorro latindo e tal. Uau. Saturada, simples, 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 simples. Isso aqui é saturada. Exemplo de insaturação. Tá vendo aqui, ó? Parece um anelzinho. Isso aqui é uma ligação dupla, ó. Simples é aqui. Apareceu uma dupla, é insaturada. Ou uma tripla. Eu tenho outro exemplo de tripla aqui, ó. Assim dá para ver as três. Tá vendo? Insaturada, quando tem dupla ou tripla. Saturada, quando só tem ligação simples. Ah, mas tem que ter quantas ligações insaturadas para ser... quantas duplas ou quantas triplas para ser insaturada? Não depende da quantidade. Se aparecer para você aí uma dupla ou uma tripla, no caso, sua ligação aí já é insaturada, tá? E a ramificação? Lá que eu falei, carbono terciário ou secundário. Deixa eu fazer uma aqui. Ó. Essa daqui é clara. Não dá. Deixa eu tirar essa bolinha branca aqui, tá atrapalhando. Essa daqui, ela é classificada como ramificada. Por quê? Porque este carbono aqui, ó, onde eu tô segurando ele aqui do meio, ele é terciário, porque tem outra bolinha me atrapalhando aqui, peraí. Pronto. Ele é esse carbono é terciário, então ela é ramificada. 1 tá ligada a 2, tá ligada a 3. Ramificada, porque este fulano é terciário. Logo, essa daqui, ó, não tem ramificação. Só tem carbono primário, que são essas duas bolinhas pretas. Então, isso aqui é normal. Tudo bem? Estamos bem? Ninguém caiu da cadeira ainda? Não teve um mini infarto? Tá tudo tranquilo? Até o Walter entendeu, gente. Olha Tá que tudo honra. Tá tudo Que honra tranquilo. Ó, vamos fazer um exemplo, né? Bora fazer um exemplo. Ô, Mira, Mira, sou eu. Ah, lá vem, lá vem. dá um exemplo Oi. prático da utilização. Não, eu quero um exemplo prático para poder entender. Eu estou entendendo o que você está explicando, mas eu gostaria de saber onde isso é aplicado. Manteiga. Manteiga é uma gordura insaturada, Certo? hidrolisada. Ela é uma gordura diferenciada. Quando a gente esquenta, ela quebra essas ligações duplas. Ah, vou pôr óleo vou pôr a margarina para esquentar. A gente gosta de pôr na pipoca, né? Delícia. Então, quando eu tenho a ligação dupla aqui, na margarina, quando a gente aquece, ela quebra isso aqui, ó. Gordura quebra. Peraí que tá difícil, que é ao vivo. Força, Aline! E ela vira uma ligação simples, tá? As ligações duplas, elas são mais difíceis do nosso corpo sintetizar, tá? E as duplas, elas são mais difíceis do nosso corpo sintetizar. As simples, o nosso corpo sintetiza melhor. Tudo bem? Certo. Não, entendi. Não tá fazendo churrasco hoje? Vou pôr o exemplo lá ali. Normal da vida. Cadê? Churrasco é foda. Eu ia dar um exemplo de churrasco. Ah, tá. Eu esqueci de uma aqui. Peraí. A fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Quando ela é aromática? Quando ela parece esse ovo frito que tem aí, tá? Que tem esses 6 carbonos. Ela é classificada como aromática. Quando ela só é fechada e não tem esse anel benzênico aí, essa bolinha no meio,
ela só é cadeia não aromática, ou simplesmente fechada para os íntimos, tá? Ou cíclica, pode ser também, tá bom? Essas estruturas que são, já que né, pediram aí um exemplo prático, essas estruturas que tem esse anel benzênico, que é esse lado aí esquerdo, que tem, parece um ovinho no meio, são substâncias bem tóxicas, elas apresentam esse anel benzênico, costumam ser cancerígenas, costumam ser substâncias que o nosso corpo tem dificuldade para sintetizar, ela tem dificuldade, assim, para trabalhar essas substâncias, tá? Então, essas que têm o anel benzênico, elas costumam ser bem tóxicas, tá? Um exemplo nosso de todo dia. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, que é um remédio para emagrecer, se eu não estou errada, apresenta a fórmula estrutural. Eis a fórmula estrutural da fluoxetina, tá? Eu quero saber em relação a essa cadeia, se ela é aberta ou fechada. Ô, Mira, acho que fluoxetina é um antidepressivo, mano. Também. E ele também é usado para emagrecer. Exatamente. Ele é um antidepressivo e ele é usado em alguns remédios de farmácia de manipulação, eles usam fluoxetina para inibir a fome da pessoa. Então, ele é usado em remédios para emagrecer também. Eu tenho aqui... Ele quer saber se essa cadeia é aberta, fechada, se é homogênea ou heterogênea, se é normal ou ramificada, se é saturada ou insaturada. Ele quer saber dessa estrutura. Opa. Olhando para essa fluoxetina aí, eu diria que ela é aberta, ela é fechada, ela é os dois. O que eu diria? Diria que eu não diria nada? Eu acho que é os dois. Acho que o Nathan respondeu aí no chat. Respondeu no chat? Eu não estou com acesso. O Nathan. Aberta é heterogênea, ele falou. A parte aberta dela... Mira. Oi? Ela alguém falou Mira. Foi eu, Felipe. Eu acho que ela é mista, ou as duas, e heterogênea. Bora. Por que você acha que ela é mista? Porque ele pesquisou no Google. Pesquisei no Google. Tá no computador, né, Felipe? O bagulho tá desenhado aqui, ó. Não dá pra ver, eu acho. Forehead. Por que ela é mista? Porque você pode ver que uma parte tem, tipo, os desenhos, que é dela fechada, e do outro lado você tem uma parte aberta. Sim. É isso mesmo. Essa parte fechada dela... Aí, ó, viu? E ela tem essa parte que vai do CH3, vai fazendo a minhoquinha, até chegar na outra parte fechada. Então, ela é mista. Ela é os dois. Ela é homo ou ela é heterogênea? Hétero. Ela tem alguma coisa diferente de carbono no meio? Tem aquele F que eu esqueci. Nitrogênio. E o oxigênio. Então, ela é hétero. Ai, Gamora. E o flu. Eu acho que flúor, né? só classifica em... Só classifica em 2, né? Aqui ela só classifica os 2. Aqui pelas alternativas, ó. Cíclica e saturada. Ela não é só cíclica, certo? Ela não é só fechada. Ali na B, aromática, ela é aromática porque ela tem aquele anel ali no meio, mas ela não é só aromática. Então, ali eu tenho, foi exatamente o que o Felipe falou, né? Mista e heterogênea, e ali somente carbonos primários e secundários. Vamos voltar lá. Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Não sei se dá para ver a setinha. Esse carbono aqui, não, esse carbono não é terciário, esse carbono é secundário. Esse aqui é o terciário. Então, ela não tem só carbono primário e secundário. Se a gente for aqui na minha resposta, ela é mista e heterogênea. Boa, Felipe. Ganhou um 10. Quarto ano de ensino médio. Posso passar para mais um, antes que vocês pirem? Dá tempo ainda? Antes de alguém... Tá Tempo, acabando, dá tá, tempo. gente? Tá acabando, só tem mais esse Eu não aqui. estou.
Não. E esse aqui? Esse é o 5-metil, não sei o que lá, nome Ixi, doido isso do daí que caramba. eu já tô vendo que é heterogênea, aberta, sei lá. Vamos lá. Para ser hétero, o heteroátomo tem que estar entre os carbonos. Vamos devagar. Pra ser hétero, você tem... Olha. Vamos lá. Eu olhando para essa estrutura, ela é aberta ou ela é fechada? Aberta. Aberto. Concorda comigo que ela é aberta? Aham. Beleza. Ela é saturada ou ela é insaturada? Esqueci. Saturada, ela só tem ligação Ela é simples. Só tem insaturada. Ela é ela é insaturada. insaturada, ela tem uma dupla ligação aí no meio. Ela é então insaturada. Então tá, beleza. Ela é insaturada. Aham. Ela é homo ou ela é heterogênea? Hétero. Homo. Ela é hétero. Ó a Não, briga. homogênea. Para ela ser hétero, lembra do meu oxigênio no meio dos dois carbonos? Ah, é verdade. É, tem que ser o oposto lá, né? Hétero tem que estar no meio. Esse OH tá no meio de dois carbonos. Ele tá pleno lá para cima sozinho. Ele não tá entre os dois carbonos. Verdade. Então ela é homo. Aprende, Luiz. Ô, fica na tua aí, meu truque. Até o Walter já respondeu isso aí. Ela só tem carbono primário e secundário ou ela tem algum carbono terciário? Ela tem um carbono terciário, eu acho que na última. Esse Tem aqui, ó. dois. Isso, aí. Esse carbono é terciário, porque Tem ele dois tá ligado a terciários, 1, Aí, 2. 2, 3. Só por ter um carbono terciário, ela já é classificada como ramificada. Tudo bem? Vamos lá. Ó, aqui ele colocou acíclica, tá? Mas o acíclica é o mesmo que a aberta, tá? Ramificada, insaturada, que tá aqui entre o 2 e o 3, a dupla ligação, ó. Ramificada, que é esse carbono 5 que ele numerou aqui. Homogênea, porque o OH tá lá para cima, tá pouco se ligando para o carbono aqui de baixo. E a cíclica é o mesmo que a aberta. Ô, Mira, Eu? esse termo cíclico vem de ciclo, tá? Quando você tem Isso. quando você tem acíclico, você tem não ciclo, né? Tá bom? Isso. Sim. Então, a contribuição Foi do- Esse Walter fala demais, parça. Eu vou sair daqui. Ele foi pesquisar no Wikipedia, isso aí, ó. Ele acabou de ler, ele acabou de ler. A fechada, ela também é chamada de cíclica, tá? Legal. A fechada é a cíclica e a aberta é acíclica, né? Como diz aí o filósofo aí, o A significa não, certo? Oh! E aí é igual átomo. Todo mundo só critica o somos Walter, mas boa, indivisível. Walter. Vou para sua autoestima aí, mano. Muito bom, velho. Foi muito foda isso. Ó. Para de encher o saco do cara, meu. Vocês são mó chatão. Só o último exercício antes de vocês me agridam ou não? Já tá bom, né? Já falei 1 hora aí. Eu quero as dúvidas agora. Mira, Eu? fala para mim uma coisa. Vamos lá. Esse tipo de ligação que você está falando, ela só acontece com produtos não primários? Porque quando você usou a manteiga como exemplo, a manteiga ela não é um produto primário, né? Ela é retrabalhada a partir do leite. Mas o produto primário, ele funciona da mesma forma? Ele tem uma cadeia que o represente? Essa química é a química orgânica. A química orgânica é de todos os compostos orgânicos. No seu corpo tem composto orgânico. Então, vale para classificar tudo. Por exemplo, as proteínas do seu corpo, os lipídios do seu corpo, os carboidratos do seu corpo, a essência de maracujá, a essência de baunilha que a gente costuma pôr no bolo. Tudo isso é cadeia carbônica. Tudo isso. A cafeína, a adrenalina. Por exemplo, o trigo, ele tem uma cadeia carbônica, certo? Eu não entendi quem, eu não consegui ouvir. O trigo, ele tem uma cadeia carbônica, certo? Sim. Ele tem uma matéria-prima, ele tem uma cadeia. Isso. Agora, quando ele recebe uma alteração genética,
essa cadeia ela é modificada. Por isso que ele é considerado transgênero, que aí a gente teria uma terceira opção, é isso? Transgênico? Não é nesse sentido que ele seria o transgênico. Bom, na verdade, você está falando da mutação, né? Você está falando do mesmo produto, só que ele foi mutado. Sim, ver se a cadeia muda. Isso, porque o que eu estou pensando? Por exemplo, no caso da modificação do produto, para a gente entender, quando a gente come um produto que ele é modificado geneticamente, se os compostos dele mudam, entendeu? Ou se ele mantém as mesmas características iniciais, ele só muda, por exemplo, em termos de produtividade, etc. Qualquer mutação, você muda a fórmula da substância. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da essência da laranja. A essência da laranja para a essência do limão só muda o lado. Você acha que é a mesma coisa, mas elas estão de lados diferentes. Você tem aqui, ó, a minha mão esquerda e a minha mão aqui direita. Da laranja, né, do limão para a laranja, só muda o lado da estrutura. Já muda toda a fórmula. Então, modificou um negocinho, você já muda toda a estrutura. Mas essa química orgânica, ai, nossa, é difícil isso e aquilo. Mas ela tá no dia a dia, você acorda já na química orgânica. No seu corpo tem química orgânica, né? Os hormônios que fazem o funcionamento do seu corpo é química orgânica. Se a gente para pensar que esse tempo de quarentena, a gente está em casa, aí a gente começa a ficar meio pilhado, né? A gente começa a ficar neurótico, a gente começa a, né, surtar. Aí, de repente, a gente começa a ficar deprê. Né? Eu tô com medo de morrer. Nossa, mas se eu for na padaria e pegar o Covid? E se a minha mãe pegou? E se eu passar pro meu pai? E a gente começa a ficar assim. Então, são hormônios que são aí compostos orgânicos trabalhando no seu cérebro. Então, dependendo do tipo de coisa, né, que o seu cérebro libera, já vai contribuir aí no seu corpo. Então, por exemplo, vou ler um livro, a coisa que eu gosto. Então, libera o hormônio do prazer. Agora eu vou assistir um filme que eu gosto. Eu vou fazer churrasco, porque aqui em casa é tão gostoso, eu gosto de fazer. Eu vou fazer um brigadeiro, vou pegar o leite condensado e vou fazer um chocolate. São hormônios também, são hormônios do prazer. Então, também é química orgânica. O nosso corpo é totalmente química orgânica. Você é um composto orgânico do começo ao fim. Então, por isso, o que a gente tem que tomar cuidado na quarentena, já que a gente está tentando colocar aí no dia a dia? O cortisol, ele é um veneno para o nosso corpo, porque é uma substância química que acaba levando a gente até para depressão. Né? Porque a gente não sabe trabalhar direito esses hormônios, muitas vezes, no nosso corpo. Então, a gente chega, assim, a ficar mal. Que eu tirei a primeira pedra, quem não ficou aí algum dia da quarentena meio pensativo, meio cabisbaixo, meio chateado. Isso é frescura. Não é, gente. É liberação de hormônio. Mulher na TPM, é frescura, né? Não, gente, isso é hormônio. Grávida só chora. Gente, é hormônio. Tudo isso é hormônio, né? Quando a gente tá na TPM, o nosso hormônio feminino cai, e aí a gente começa a ficar, né? Algumas quebram a casa, né? Outras ficam depressivas, né? Só chora, olha a televisão, vê um comercial de carro, chora por tudo. É hormônio. Essa questão de liberdade, né? Adolescente é um saco. Adolescente é um pé no saco. Meu irmão tem 11 anos, é um pé no saco. Meu filho tá naquela idade chata. Hormônio. Tudo é hormônio no nosso corpo. Compostos orgânicos. É só a gente saber trabalhar isso. Claro que a gente não tem muita paciência, pega o chinelo, taca na cara do filho logo, taca a vassoura na cabeça do marido. Normal. Mas são hormônios, né? A gente tem que saber trabalhar isso no nosso corpo. Fazendo aí a propaganda do Eu Inversos, que é o trabalho aí para quem está estudando aí no Simonini nesse momento, agora, primeiro, segundo e terceiro ano. Em química, a gente está falando aí dos hormônios da felicidade, né? A gente não vou dar o spoiler aqui quais são eles, porque faz parte quem escolhe química. Eu ia perguntar da serotonina. Serotonina, hormônio da felicidade. Né? Liberado, não pode mais perguntar. Serotonina. São os hormônios que a gente libera. Então, é química orgânica, galera. A química orgânica tá aí. É isso. Sabão. Você vai lavar sua mão. Quarentena. Tem que lavar a mão com água e sabão. Sabão é um composto orgânico.
Então, é o dia a dia da gente. Pô, mas tem carbono primário, secundário, ai que porra, ai que saco, ai, cadeia aberta, fechada, não sei na onde, não sei o quê. Isso é assim, a quimiquez do negócio, né? Saber se é aberta, se é fechada, qual é o nome da estrutura, isso é quimiquez. Mas saber ali que você tá em depressão, você pode estar liberando aí muito cortisol no seu corpo, isso é química orgânica também. Puta, quando eu faço aquele brigadeiro de panela, eu como a panela sozinha, não deixo pra ninguém. Isso também é química orgânica. Olha aí os hormônios da felicidade que você tá liberando. Então, tudo isso é química orgânica. Meu, aquele Olha o cheiro de Júlio ali na café. química orgânica. Aquele cafezinho gostoso que eu sei que esse povo é viciado. Olha lá, a química orgânica do Júlio. Olha os lipídios lá. Só as gorduras trans. Olha as gorduras. A Lilian é química orgânica, a Lilian ali. O cabelo da Lilian, menina, cabelo. Meninas, olha o estresse. Nosso cabelo começou a cair nessa quarentena. Aquele cabelo feio, opaco. Química orgânica, gente. O que você passa lá no seu cabelo para que você faz aquela hidratação? Queratina. Orgânica. A sua unha fica fraca. Né, gente? É química orgânica no dia a dia. Assim, é um ramo da química lindo. Né? Claro que lá na frente tem reações orgânicas que a gente chora. Mas é uma área da química muito bonita, muito legal. Eu acho bem bacana, assim. Ó, o Felipe tomando café ali, ó. Certeza que ele tá na cafeína. Depende. Sem falar das... Aí, ó. Depende. Se for algo bom, talvez esteja tomando. A gente tá falando aí de cafeína, que é uma causa dependência, mas aí a gente tem as outras drogas, que não é assunto para hoje, mas também é composto orgânico. Algumas Essa eu gosto. Mas saudades mesmo é de uma feniletilamina. Eu entrei nessa reunião. Que a gente tá falando composto orgânico. Saudade de um endocannabinoide no meu corpo. Ô, Mira, só pra já que você deixou eu falar, mandaram aqui um salve pra Deide Costa. Pediu aqui no chat. Putz! Vai na fé, então, né? Algum comentário plausível? Posso ir pra... Posso... Ah, Não. esqueci. Não vai. Posso ir no banheiro? Eu? Mano, eu tô quieto, o Walter vai falar. Pergunta aí. É chato. Concordo, fala. mas é chato. Gente, Fala aí, vamos ter agora alguém. Qual que é a sua Alguém tem pergunta, alguma Walter? pergunta, Ninguém deixa alguma o Walter dúvida falar, eu não tô- sobre a aula? Sobre a aula. Fala aí, Fala, Walter. Walter. É quando você tem essa ideia de psicomático, né? Não, é psicossomático, né? Psicossomático, isso. É quando você tem essas questões, isso altera os códigos ou não? Quando você fala código, você fala o quê? É os códigos do gen mesmo. Porque, assim, quando você está falando, por exemplo, dessa questão orgânica, eu penso que é uma questão que já nasce, né, já fechadinha. Mas aí nós temos essas questões aí do contexto social e tal, né? Essas questões da psique. Isso altera ou não altera esse princípio? Por exemplo, se você estiver na rua sozinho, bom, você é um cara corajoso, né? Mas chegar dois caras armados até você. Vamos pensar assim, vamos pensar no crime, vai. Uhum. De noite. Você vai sentir medo. Certo. É o hormônio que você vai liberar. Ou você vai ficar, tipo, mano, vou meter a mão nesses caras, vou dar uma voadora, vou fazer assim, vou fazer assim. Você libera o quê? Você libera adrenalina. Então, é isso que o seu corpo vai te liberar. Você não vai alterar. Aquele momento, aquela situação, libera esse tipo de hormônio. Né? A gente já nasce com tudo próprio. Assim como a gente estava falando de psicossomático, doenças. Né, que a gente fala, existem pessoas, né, que acreditam que eu tenho uma raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio, eu tenho um rancor, isso desencadeia algumas doenças
físicas mais para frente, né? Algumas pessoas acreditam que isso acaba gerando algumas doenças físicas, né? Essa liberação de hormônio, essa sensação que o nosso corpo vai fabricando, né? Essa coisa de rancor, esse tipo de hormônio que a gente libera. Quando eu pesquisei o cortisol, que foi justamente para fazer o trabalho Eu Inversus, falava exatamente que ele está atrelado à depressão, né? Um hormônio começa com, né? Você fica com uma tristeza profunda que pode chegar à depressão. E assim, isso no nosso corpo, tudo que o nosso corpo filtra, quem filtra é o rim, né? Então acaba dando até problemas renais. Olha só, um hormônio que começou, você estava triste, você estava com medo, porque você ficou nessa pandemia, meu Deus, caramba, aí se eu sair lá fora, e se eu pegar, eu esqueci a máscara, puta, não lavei a mão, nossa, aquele cara espirrou perto de mim, você já começa a entrar em pânico, né? E aí você tá dentro da sua casa, você só pensa bobeira, né? Você tá sozinho, você não pode socializar. Então, esse hormônio, né, ele libera em quantidade excessiva no seu corpo. E eu estava vendo justamente para fazer o trabalho Eu Inversus, que pode até causar problemas renais, porque quem filtra tudo que acontece no seu corpo é o rim, né? Então, tô lá até a adrenalina, eu falei de coisa ruim, né? Mas no caso, você tá num parque, lá na montanha-russa, levanta a mão e grita, adrenalina. Momento de adrenalina. Você tá na porrada com alguém, adrenalina. Você só vai sentir a dor depois que passar. É tanta adrenalina que você só vai sentir depois. Então, a gente nasce com, né, os hormônios ali legal, porém, algumas situações de estresse ou que a gente é exposto pode aumentar essa concentração. Gravidez é um exemplo que aumenta diversos, né, tipos de hormônios no nosso corpo, né? A oxitocina, né, que a grávida sente aquela sensação que ela já tem na gravidez, que é aquela sensação que ela tem de ser mãe, do cuidar, né, aquele amor excessivo, né, a grávida chora, a grávida isso, você falou, oi, tudo bem, você tá tão linda, aí ela já chora. Então, é esse hormônio aí que ela tem, que ele é feito, né, ele é criado no nosso corpo na situação qual? De gravidez. Então, a gente existe isso. É bem bacana, assim, essa área, é bem legal. E é orgânica. Na psicologia a gente estuda isso aí, top. Opa, vamos fazer uma aula conjunta aí. E aí, gente? Fora Alguém mais? Já passei do horário aí, bonito, né? Eu tenho uma dúvida. Lá vai. Por que física é melhor que química? Vai dormir, Felipe. Apenas verdade. Pergunta amanhã. Vou lembrar da pergunta. Ei, Walter, já manda uma advertência digital aí, ó. Qual foi, patrão? Tá de Walter, que a gente trabalha junto. Mas é besta, mano. Né, não? O pessoal chegava aqui em casa pra entregar advertência, velho. Dá uma suspensão pra ele não entrar na aula advertência amanhã. digital. Aí, Júlio, eu sou a favor de uma advertência digital, hein? Dá uma suspensão pra ele não entrar na aula amanhã. Galera, da minha parte é isso. Não sei aí mais dúvidas, tirando a parte da física, melhor aí. Mas eu gostei muito. Espero que eu tenha ajudado, auxiliado em alguma coisa. A Maristela tem meu contato. O Luiz pediu aula de equilíbrio, depois eu te mando. O Luiz não, o João. Depois eu te mando. Ok, valeu. Da minha parte é isso. Muito obrigada por vocês estarem aí presentes. Eu gostei pra caramba. Eu estava com medo, claro, confesso. Valeu, Mira. Obrigado Valeu, aí pela professor. Obrigado, Mira. Tá convidada pra voltar, claro. Obrigada. Dá uma agora sobre Platão aí, Walter. Mira, Eu? é muito legal, assim, a gente ter a possibilidade de contar com você num projeto como esse, porque